Então, voltando agora do coffee break, vamos continuar o conteúdo. Uma funcionalidade bem interessante e muito importante no Linux é o redirecionamento de comandos. Mas para entender melhor o redirecionamento de comandos, a gente tem que entender um outro conceito. Tudo, absolutamente tudo dentro do Linux é um arquivo. Como assim? Um processo é um arquivo. Um dispositivo, teu pendrive, teu mouse, teu teclado, é um arquivo. Teu mouse é um arquivo. Um diretório do teu sistema, adivinha, ele é um arquivo também. É bem confuso, mas isso é verdade. Vocês querem uma prova? Até quem participou ali da live no domingo, a live não, aquela aulinha que a gente fez demo, eu mostrei uma coisa bem interessante aqui para provar isso para vocês. Eu vou dar um cat aqui num arquivo no meu sistema e quero que vocês vejam o que vai acontecer. Sudo cat barra dev barra input barra mais. O que vocês acham que vai acontecer agora? Esse é um dos arquivos responsáveis pelo meu mouse. Se eu mexer meu mouse agora, olha o que acontece com esse arquivo. Ó, eu parei. Eu vou voltar. Olha o cursor voltando rápido. Deixa eu ver se tá dando pra ver agora. Então, isso é para vocês entenderem o quê? Tudo no Linux é um arquivo, não, sem exceções. O que vocês pensarem é um arquivo. Os processos do teu sistema estão tudo aí. Cada uma dessas pastinhas aqui, ó, é um processo. É bem isso aí, salva. Python também. Dentro dessa pasta aqui, ó, tudo é processo. Se eu der aqui, ó, uptime, eu sei o tempo que está o sistema rodando. Por exemplo, se eu entrar em barra dev e listar, ó, tem o arquivo responsável da minha placa de vídeo, os arquivos, na verdade, ó, da NVIDIA, TTY, que é o que? Vocês sabem o que é o TTY, o terminal do Linux? É até bem curioso o que significa TTY. Antigamente lá, quando existiam os mainframes, sabem aqueles computadores gigantes que tinham nas salas das empresas e ocupavam um baita espaço. E lá chegava, ligava as entradas e usava aquele mainframe gigante. Naqueles computadores eram ligados um equipamento que, para a gente entender o nome dele, a gente tem que saber o que é o TY. Seria de typewriter, ou seja, máquina de escrever em inglês. E o TTY é o teletypewriter, ou seja, máquina de escrever tele, ou seja, distância, não sei bem como ficaria a tradução. Ou seja, até hoje o Linux, como baseado em Unix, herda esses nomes daquela época. Só uma curiosidade mesmo. Então aqui são os terminais do sistema. O S aqui, até o Saulo ali falou, do serial port. Mas o serial port é quando tem o S aqui, ó, de serial. Ou seja, quando vocês vão usar uma entrada serial no Linux, vocês não vão apontar para um arquivo desses aqui. Mais uma prova que a entrada serial do computador de vocês é um arquivo dentro do Linux.
Mais um exemplo, o SDA, deixa eu achar aqui, o SDA aqui, que é o HD. O HD também é um arquivo dentro do Linux. Ou seja, tudo dentro do sistema vai ser referenciado em arquivos. É um conceito muito importante da gente entender. Voltando aqui para o slide. Então, já que tudo no Linux são arquivos, a gente precisa de uma forma dos processos e dos comandos ter uma habilidade de trocar informação entre si. Ou seja, ter uma entrada e saída de um fluxo de dados de uma forma dinâmica, de uma forma que seja amigável para dentro do sistema. Então, por isso, todo processo e todo comando existe uma entrada padrão, uma saída padrão e uma saída de erro. Ou seja, std_in, standard in, std_out, standard out e std_err, de standard error, que seja saída padrão de erros, que aqui fala nesse slide. Ou seja, a entrada padrão, o que ela é? Ela é um fluxo de texto que vai estar sendo representado pelo número 0. Por exemplo, o que é uma entrada padrão? Então, o teclado. Eu tá dando um cat no arquivo aqui. Deixa eu entrar aqui, cd. Opa, aqui não é o do laboratório. Deixa eu achar. O cat erros. Erros vai ser uma entrada padrão do comando cat, ou seja, uma entrada padrão. Uma saída padrão é o quê? Um monitor, ou seja, a saída do meu texto. Outro tipo de saída, uma impressora ligada no meu computador. Pode ser um standard out. Deixa eu pensar. Qualquer arquivo, qualquer dispositivo de saída do meu computador vai ser um standard out. E o standard err, de error, é todo fluxo. Aqui ficou fluxo. Eu vou corrigir e mandar a apostila corrigida para vocês. É todo aquele retorno, toda aquela saída que está em estado de erro. Ou seja, deixa eu fazer aqui. Eu estou logado como meu usuário Gabriel. Se eu der um cat /var /log /apache2 access.log, eu vou ter um standard error, ou seja, uma saída de erro. Por quê? Essa saída aqui, ela está numa condição de erro. Por quê? Porque a permissão foi negada. Então, isso é uma saída de erro. Cada uma dessas entradas e saídas, elas são referenciadas por um número. O erro pelo número 2, o out pelo número 1 e a entrada pelo número 0. Ou seja, entrada 0, saída 1 e erro 2. A gente consegue fazer o redirecionamento desses comandos com o sinal de maior que. Eu usando em arquivos esse sinal de maior que, com um sinal eu regravo o arquivo e coloco todo o conteúdo de saída dentro dele, e com 2 eu incremento ao final. Eu vou mostrar isso na prática, que pode soar melhor a explicação. Por exemplo, se eu der um ls menos lha, eu vou estar mostrando todo o conteúdo do meu diretório. Isso foi uma saída, um standard out. Eu posso fazer o quê? Um redirecionamento. Eu vou redirecionar essa saída para onde? Para um arquivo lista. Lembre que no Linux diferente do Windows, extensão não é importante para o Linux. Até o conceito de extensão vem bastante do Windows, mas o tipo do arquivo ele não é definido
pela sua extensão, mas pelo próprio arquivo. Ele tem os tipos dele. Eu posso falar isso mais para frente. Então, eu vou criar uma lista, um arquivo chamado lista, com a saída do comando ls-lh. Ou aqui. Foi criado o meu arquivo lista. Podem ver que não exibiu nada em tela. Por quê? Porque eu redirecionei essa saída para a lista. Então, se eu der um cat em lista, está aqui a saída do comando guardada. Mas agora, se eu der o comando de novo, o que acontece? Ele sobrescreveu o arquivo. Mas digamos que eu queira incrementar esse arquivo com a saída. Eu não quero sempre substituir ele. Digamos que eu vou dar outro comando, como ls-lh em scanning. Eu não quero que esse retorno sobrescreva a minha lista. Então, o que eu vou fazer? Colocar 2 sinais. Quando eu coloco 2, ele vai fazer o quê? Ao final do arquivo, ele vai acrescentar o retorno do meu comando. Então, se eu der um cat agora na minha lista, pode ver que ele concatenou ao final. Agora eu tenho as duas saídas aqui. Eu vou remover a lista. Então, isso foi um exemplo do standard out. Mas, deixa eu pensar agora. E se eu quiser ver o standard in? O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, fazer um vim. Se bem que vocês não viram o vim ainda, mas posso jogar para dentro do vim o errors. Opa, aqui não vai funcionar nesse exemplo. Vamos deixar para o próximo, vamos seguir ali o slide, que fica mais fácil de compreender. Eu vou mostrar a saída de erro. O que é a saída de erro? Todo o comando pode ter uma saída de erro. Se eu der um cat, ele pode ter uma saída de erro. Por exemplo, quando eu for em um arquivo que eu não tenho permissão de leitura, como em var log apache access log. Eu não tenho permissão. O que eu posso fazer? Eu posso redirecionar para erros. Só que se vocês não concordam comigo que eu fazendo isso aqui, eu vou estar redirecionando toda a minha saída para Apache, erros Apache, eu quero redirecionar só os erros. Então o que eu faço? Aqui, ó, eu olhando, a minha saída de erro é representada pelo número 2. Então eu faço o quê? Eu venho aqui e coloco 2. Ou seja, os erros manda para erros Apache. Ele não me retornou mais erro. Mas isso quer dizer que ele não deu mais erros? Não. Porque eu redirecionei e ele está aqui dentro do arquivo. Vocês lembram que quando eu dei o comando updatedb, ele retornou vários erros de permissão? Eu posso fazer uma demonstração aqui. O que eu vou fazer? Eu vou rodar o comando find em barra e vou procurar todos os arquivos .conf de configuração. Vocês concordam comigo que vai retornar um monte de erro de permissão? Que em muitos desses arquivos eu não vou ter permissão de escrita, de leitura, desculpa. Por exemplo, em barra var, que foi um exemplo ali, se bem que não vai ter nenhum de configuração, mas em barra etc, vai ter diversos arquivos que eu não vou ter permissão.
Então, vai retornar alguns com sucesso e alguns com falha. Vou mostrar aqui. Parou? Ou seja, ó, permissão negada, permissão negada, permissão negada. Alguns retornou certo. Vocês acham que eu consigo separar isso? O que deu certo do que não deu certo? O que eu posso fazer? Digamos que eu queira fazer esse comando de novo. Posso dizer o quê? Minha saída padrão, ou seja, SD out, representada pelo número 1, manda para deu certo. Minha saída de erro manda para deu errado. Rodei o comando, não me retornou nada em tela. Se eu der um ls, vou ter dois arquivos, o deu certo e o deu errado. Se eu der um cat em deu certo, só tem os arquivos que ele encontrou e teve permissão para verificar. Se eu der um cat em deu errado, todos os arquivos que ele falhou em encontrar. Legal. Mas agora eu preciso estar fazendo isso? Para todos os arquivos que eu não quiser ver a falha, eu estar jogando para dentro de um arquivo? Não. Existe no Linux, como explicado antes, que tudo é um arquivo, existe um arquivo dentro do Linux que funciona como aqui a boa parte do pessoal aí de redes. Eu vou fazer uma analogia. A black hole, por exemplo, que seria o /dev /null. Tudo que é jogado para lá é descartado. Ou seja, funcionaria como uma black hole na tabela de rotas. Tudo que é mandado para esse arquivo é simplesmente descartado, é lixo. Deixa eu verificar que está gravando. Tá gravando. Então, eu não preciso jogar o retorno para dentro de um arquivo e simplesmente digo, tudo que der errado, manda para /dev /null. Aí ele me retornou o comando limpo. Isso não quer dizer que não tenha dado erro. Os erros ele simplesmente jogou para esse arquivo. É como se fosse o buraco negro do Linux, a black hole. Compreenderam alguma dúvida referente a redirecionamento de comandos? Podem perguntar. Beleza, eu vou continuar então. Então, para redirecionar, a gente consegue também redirecionar a saída de um comando para a entrada de outro. Ou seja, o comando retornou um texto. Eu quero que esse texto seja a entrada de outro comando. Isso acontece com o comando, com o caractere pipe, que é uma barra vertical. Pipe em inglês significa algo como duto, como cano, ou seja, algo que vai interligar. Então eu posso fazer um pipe. Se eu der aqui um comando, por exemplo, cat deu certo, e eu colocar um pipe, eu consigo redirecionar a saída do cat para a entrada de outro comando. Um comando muito utilizado depois do pipe é o grep. O grep ele vai fazer um filtro. Ele vai me retornar as linhas que correspondam a uma expressão. Por exemplo, se eu der um grep var, ele vai me retornar todas as linhas que o deu certo imprimiu, que o cat em deu certo imprimiu, que contenham a palavra var. Então, rodando, ó, só essa linha tinha a palavra var. Então, eu posso fazer um filtro na saída. Se eu for botar etc, já vai ter mais arquivos. Todos esses arquivos aqui.
Caso eu queira filtrar por security, existem esses arquivos. Caso eu queira filtrar por system, existem esses arquivos. Ou seja, o que esse comando fez? Ele pegou a saída do pipe, do cat, e jogou para a entrada do grep. Porque o grep ele não precisa ser usado como pipe. Eu posso simplesmente dar um grep e passar um arquivo. Grep system. E deu certo. Funciona também. Eu não preciso tá passando esse comando com um pipe. Eu posso simplesmente usar o grep. Mas o pipe ele vai fazer isso. Eu não vou precisar passar como parâmetro. Vamos fazer um teste bem legal agora. Tá. Eu vou abrir aqui e vou dar um comando locate. Vou procurar todos os arquivos .sh na minha pasta. E vou jogar para dentro do arquivo lista arquivos. Dei um cat em lista arquivos. Certo. Agora eu vou incrementar com o list. Deixa eu ver aqui de novo. Aqui esses exemplos já fiz, na verdade. Não vou repetir eles. Eu vou fazer aqui um exemplo bem legal, que seria a leitura de logs. Para esse exemplo, a gente vai precisar logar como root. Então eu vou dar um su- e vou logar como usuário root. Eu vou estar entrando em barra var barra log e vou dar um cat no auth-log. O auth-log ele tem todos os logs de autenticação do Linux. Eu vou então dar um cat e vou filtrar por failed. Não retornou nada, mas eu também não tive nenhuma autenticação falha no sistema. Deixa eu fazer uma autenticação. Errei a senha. Errei a senha. Errei a senha. Se eu der um cat de novo, ó, eu filtrei todo esse arquivo aqui, mas só o que me interessa nele são as linhas que contêm a palavra failed. Aí ele me retornou todas elas aqui. Legal, né? Mas se a gente tiver uma necessidade de monitorar esses logs em tempo real, a gente consegue também. Lembra daquele comando tail-f? Eu posso usar o tail-f em auth-log, só que eu também posso fazer o uso do pipe grep nele, ou seja, monitorar o arquivo auth-log e desse monitoramento eu quero pegar tudo que tiver failed. Então aqui se eu tentar logar de novo, ele vai mostrar o log em tempo real. Ó, vou tentar de novo. E vou tentar de novo. Conforme eu vou tentando, ele vai incrementando o arquivo e eu vou filtrando pela palavra que eu determinei. E isso aí, follow, -f de follow. A pergunta ali do Saulo, que consegue fazer busca dentro de arquivos? Consegue. É o grep -r. Então, a gente vai ver aqui. Dentro do diretório de logs,
Eu não preciso estar dentro dele, na verdade. Eu posso dar um grep -r barra var barra log, buscando por failed. Opa, é o contrário, então. Aqui veio failed. O que eu fiz? Eu usei o comando grep -r de recursivo, ou seja, vai procurar em todos os diretórios, de onde? De barra var barra log, buscando dentro dos arquivos o conteúdo que tenha failed, ou seja, ele achou no syslog, no installer syslog, nesse installer cdebconf templates.dat, auth-log, kernel-log, ou seja, ele buscou em todos os arquivos do sistema pela palavra failed, por falhas. Então, consegue usar o grep recursivamente. Certo. Existe também, agora falando de filtros, o comando cut. O cut ele é bem interessante. Cut em inglês significa cortar. Então, o que o cut faz é literalmente isso. Ele vai cortar o retorno do teu comando. Então, digamos que lá no auth-log, eu vou dar um cat no auth-log, buscando por failed. cd barra var barra log. Vocês concordam comigo que tem informações aqui que eu não me interessa muito. Então, o que me interessa aqui? A data que aconteceu, o usuário, o IP e de onde veio, se foi SSH, o que foi. Então, eu consigo gerar uma saída mais limpa? Isso, aqui é o IP de origem. Esse 10.50 é o IP da minha máquina. Deixa eu ver aqui, ó, IP. Essa aqui é a minha máquina real. IPA. Aqui, ó, é o 50. Então, esse é o IP de origem. Eu posso cortar essa saída e pegar as partes que eu quero. Então, o comando cut, ele vai receber o parâmetro "-d". O D é de delimiter, ou seja, delimitador. Eu vou cortar baseado no que? Ele espera um caractere, uma palavra, alguma expressão. Aqui eu vou cortar em todo lugar que tiver espaço, ou seja, cada lugar que tiver espaço, ele vai cortar e vai dividir em partes. Ou seja, isso vai ser uma parte, isso outra parte, isso outra parte, aqui também e assim por diante. Então, cortando os espaços, eu vou pegar as peças, as partes. Não me lembro bem qual seria o acrônimo do "-f", mas podem pensar em fatias, quem sabe, para facilitar. O que me interessa aqui? O 1, o 2 e o 3, que é o quê? Mês, dia, hora. Me interessa também o usuário. Aí eu vou contar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vírgula 9. 10, 11. O 11 me interessa também. 12, 13 e 14. O 14 me interessa também. Rodei o comando, aí ele me retornou a parte 1, parte 2, 3, 9, 11 e 44 não, 14. Aí ele reduziu aqui para mim, ou seja, ficou mais limpa a saída. Caso eu queira só os IPs de origem, por exemplo, eu queira saber quem são os caras que estão tentando logar no meu servidor e está falhando. Eu consigo criar uma lista com esses IPs. Então, digamos que aqui, ó, do meu outro laboratório, eu tente acessar aquele servidor também.
falhou a autenticação. Caso eu retorne esse comando de novo, vai ter agora o IP 187 também. Então vejam que aqui eu tenho o usuário Gabriel tentando logar do IP 1050 e o usuário Gabriel tentando logar no 10.187. Então aqui eu consigo ter esse parâmetro. A gente pode fazer o que também? Caso queira saber só os IPs, sem passar todas as vezes que aconteceu, e eu passar só uma vez cada IP. Eu consigo também. Eu posso, por exemplo, passar o 11, que são os IPs. E eu quero garantir que eles estejam em ordem, ou seja, eu dou um sort. Ele vai sempre deixar em ordem. Eu posso deixar em ordem numérica também, não tem problema. Aí eu passo o "-n". E agora eu dou um unique. Aí deixou uma vez cada IP. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a saída de um comando vou jogando para outro. A saída do cat, joguei para grep. A saída do cut, joguei para sort. E a saída do sort, joguei para unique. Isso aí. Então, eu consigo quantos comandos eu quiser redirecionar para quantos eu quiser. Eu poderia fazer o seguinte também. Caso eu queira saber quantas vezes esse IP tentou se conectar, eu mantenho aqui o meu comando e posso redirecionar. Então, digamos que eu vou jogar essa saída para minha para minha pasta do usuário /logins. Então eu vou ir agora lá na minha home do usuário e vai estar ali logins. Se eu der um cat logins, vai estar aí os IPs. Então agora eu vou fazer o quê? Cat logins. Eu posso fazer... Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer um comando mais complexo aqui, mas não se atentem tanto a ele, mas só para vocês verem o poder que vocês vão ter no terminal. Ó, aqui eu fiz um comandinho que eu consigo saber quantas vezes cada um dos IPs tentou se conectar ao meu, o meu servidor. É um comandinho. Então, até se tiver algumas pessoas interessadas, a gente pode, quem sabe, fazer um curso de Shell Script, que aí entra esses conceitos aqui. Então, mas vamos voltar ao conteúdo, que isso aqui era só para dar uma bugada na cabeça de vocês. Tá bem. Então, o conceito aqui seria o quê? É a gente entender que existe um delimiter, que vai ser onde a gente vai cortar a expressão,
E aqui seria fields, não fatias, mas em português, para ficar mais agradável para vocês lembrarem, pode ser fatias, digamos. Então aqui eu mostrei exatamente esse exemplo. Eu dei um cat no offlog, filtrei por failed e cortei as partes. E a gente pode redirecionar quantos comandos a gente quiser com o pipe. E foi exatamente isso aqui que eu fiz. Eu joguei esse retorno para um arquivo chamado login errors. Alguma dúvida sobre redirecionamento de comandos? Se alguém quiser perguntar, agora é a hora. Dá um minutinho aí para. Se alguém quiser abrir o microfone e perguntar, fiquem à vontade. Não? Vou dar continuidade no conteúdo então. Então, agora a gente vai falar sobre alias. O que é um alias? Pode se associar um alias como se fosse um apelido, mas um apelido para quê? Para o que tu quiser dentro do sistema. Tu pode criar um alias para um comando, pode criar um alias para um texto, pode criar um alias para o que tu quiser. Opa, desculpa, eu acabei misturando os conteúdos. O alias, na verdade, é um apelido para um comando só. Eu meio que misturei com variável de ambiente, peço desculpa. O alias, na verdade, é um apelido para um comando. Então, eu vou criar aqui um alias. Por exemplo, essa forma da gente monitorar os logs que estão falhando no nosso sistema, das tentativas de login, eu vou... Esse comando fica um pouco extenso, como tail-f, /var, /log, /auth-log, pipe, grep, failed. Vocês concordam comigo que não é muito amigável de se digitar tudo isso, né? Ainda que tu tem que lembrar a localização do arquivo de log, tem que lembrar lá dentro do log, às vezes faz 6 meses que tu não acessa o log, e aí tu tem que acessar o log para ver o que tem dentro desse log, para tu filtrar esse log. Então fica um pouco complexo tu lembrar esses comandos às vezes. Então a gente pode criar um alias, que é um apelido para isso tudo. A gente pode dizer o quê? Aqui, ó, tem que o alias log out é igual a esse comando. Agora, se eu digitar log out, ele rodou por baixo dos panos aquele meu comando todo, o tail-f /var /log pipe grep failed. Então, o alias ele é um apelido para um comando. Mas qual o problema? Da forma que eu criei o alias aqui, jogando só o comando no terminal, ele não fica persistente no meu sistema. O que significa não ficar persistente? Se eu reiniciar minha máquina, eu vou perder esse alias. Se eu trocar meu terminal, eu ir para outro tipo de terminal, ele vai perder meu alias. Então, o que eu posso fazer? Algum de vocês consegue me dar uma dica do que eu posso fazer para ele não se perder? Vou dar só um minutinho aí para o pessoal tentar interagir um pouco. Tentar me dizer como eu posso fazer para o alias ser persistente. Um dos que responderam ali estão no caminho, eu não vou falar qual. Vamos ver se a pessoa consegue formular um pouco melhor a resposta. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Eu poderia
colocar em um arquivo bem interessante aqui. É, mais ou menos isso aí deu também. Existe um arquivo, isso aí, o mazinho ali, matou a charada. Existe um arquivo dentro da nossa home do usuário, aqui em root, por exemplo, que é o arquivo .bashrc. O que esse arquivo aqui faz? Sempre que é iniciada uma sessão do meu terminal, esse arquivo é executado. Se eu olhar aqui dentro do .bashrc, existem algumas coisas. Já existem alguns alias, aqui eu já tinha feito. Deixa eu tirar aqui, nesse lab. Então, já existem o quê? Alguns alias, já existem algumas coisas aqui dentro. Eu vou pegar um que seja cru aqui, que é aquele lab ali eu já tinha mexido. Então, aqui sintaxe. Aqui não está disponível no VI. Então aqui eu já tenho algumas coisas que são iniciadas junto com a minha sessão terminal. Por exemplo, isso aqui é uma variável de ambiente, a gente vai ver isso mais para frente. Aqui já é um comando. Todos esses comandos que estão aqui dentro desse arquivo, eles estão sendo rodados a cada vez que eu abro meu terminal. Ou seja, ele já tem alguns alias aqui dentro. Eles têm algumas condicionais também. Isso aqui é bash script. Pode fazer if, else, for. Quem já entende de programação não vai ter muita dificuldade de entender o que está sendo feito aqui dentro. Mas, digamos então que eu precise criar meu alias. Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar aquele comando de antes. O alias logout tail -f. E vou fazer o que com ele? Eu vou jogar dentro do meu ponto bashrc. Então, eu vou editar esse arquivo e dentro do bashrc eu vou colocar o meu alias. Por quê? Porque todos os comandos e tudo que está dentro do bashrc vai ser executado a cada sessão do terminal. O que é uma sessão do terminal? Eu abri aqui, foi aberta uma nova sessão. Eu abri aqui, é uma nova sessão. Então, até eu posso ver aqui, deixa eu ver bem certinho. Tá. SHLVL, que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então aqui, eu coloquei o alias dentro do meu bashrc. Eu vou salvar o arquivo e toda vez que eu abrir meu bash agora, toda a sessão do terminal, esse alias vai ser carregado e ele já vai estar sendo executado no sistema. Eu fui adiantar os slides por quê? Porque eu queria lembrar uma variável de ambiente que tinha ali, que ele diz o quê? Qual é o terminal que eu estou rodando? Se eu der um echo nessa variável global, que é shlvl, ele vai dizer qual o shell que eu estou rodando. Eu estou rodando o shell 1. Se eu der um bash aqui dentro e der um echo shlvl, eu estou no terminal 2. Ou seja, eu abri um terminal dentro de outro terminal, porque eu chamei o bash aqui de novo. E quando o bash é chamado, ele recarrega a sessão. Ou seja, a sessão que eu estou aqui não é mais a mesma. Eu vou dar um exit. E vou dar um echo shlvl. Eu voltei para a sessão 1. Eu vou de novo entrar no bash. Echo shlvl. Estou no 2. Se eu der um bash de novo, eu estou em outra sessão agora. Echo shlvl. Estou no 3. Dá um exit. Estou no 2. Dá um exit. Estou no 1.
Ou seja, cada vez que é iniciada uma sessão, o arquivo .bashrc é chamado. Aqui eu estava mostrando no slide como é que faz a edição ali do arquivo .bashrc e coloca o alias ali dentro. Só salvar esse arquivo que vai, a cada sessão iniciada do usuário, vai ser carregado. Importante lembrar o que? Se vocês criarem dentro do arquivo .bashrc do root, apenas na sessão do usuário root vai ser carregado o alias. Se vocês criarem no usuário Gabriel, somente na sessão do usuário Gabriel vai ser carregado o alias. Ou seja, se vocês querem que seja criado um alias para todos os usuários, vocês vão ter que editar os bashes RCs dos usuários. Mais para frente, eu vou mostrar que existe uma pasta responsável pela criação do bash RC de cada usuário que vocês criam, que é /etc/scale. Que no scale tá o modelo do bash RC, o modelo do bash logout, o modelo do profile. São esses arquivos que vão ser copiados para as pastas dos usuários cada vez que vocês criam um usuário novo. Então, vocês querem que todos os usuários gerados tenham alias, vocês podem editar aqui. Quando gerarem um novo usuário, o usuário já vai vir com alias que vocês querem. Mas isso deixa para o módulo que a gente vai tratar desse assunto. Alguma dúvida? O Vim, ali que o Dea perguntou, é um editor de texto em terminal. Vocês podem ficar tranquilos que vai ter um módulo só sobre esse editor. Eu vou tentar não me estender muito nesse módulo, porque daria para fazer um curso só desse editor. Ali que o Rudy falou também, se colocar no bash.bashrc fica para todos os terminais. Também pode fazer ali no Scale, que aí vai ser copiado para cada um dos usuários. Também fica do gosto e da preferência de cada um. Então, Agnaldo, ali você usa o Nano. O Nano, ele não proporciona algumas ferramentas que o Vim nos proporciona. O Vim nos deixa mais poderoso em algumas situações. Existem alguns comandos que a gente consegue fazer ali no Vim. Para vocês terem uma noção aqui. Vim. Aqui no Vim, eu tenho anotado alguns comandos aqui dele, que até eu coloquei na apostila. Isso aqui é nada do que o Vim pode nos proporcionar. O Vim é muito completo. Tem mais problema usar só o Nano? Não tem nenhum problema. Ele só é mais simples, né? Até eu vou passar depois para vocês. Eu tenho um link que é para treinar o Vim. Existe até um joguinho que eu me esqueci o nome agora, mas ele é jogado com os comandos do Nano. Aí tu tem as missões para fazer dentro do jogo, roda dentro do navegador, e tu tem que rodar as ações do Vim, para passar de fase no jogo. Deixa eu ver se é isso que o Juarez falou. VI Adventures, eu me esqueci o nome. Esse aqui mesmo. Isso aí. Beleza. Deixa eu ver que slide a gente tá. (56). Tá. Dá para ver mais variáveis de ambiente. Então, a gente tem também no terminal algumas variáveis de ambiente. Quem já estudou programação já vai entender o que são variáveis. Mas elas são, digamos, locais na memória
em que a gente vai guardar alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser tanto valor em texto, comandos, o que quiser. Eu posso criar uma variável que na verdade é um comando. Faria mais sentido eu criar um alias, mas eu também posso colocar um comando dentro de uma variável. Dentro do sistema já vem algumas variáveis por padrão, como home, user, path, pwd, shell, editor e o shlvl. Então, essas variáveis já vêm por padrão. O que elas fazem? Se eu der um echo em home, eu vou ver o quê? Que a home do meu usuário logado é /root. Se eu voltar para o usuário Gabriel e dar um echo home, vai ser /home/Gabriel. Se eu der um echo user, é Gabriel. Se eu der um echo path, ele vai mostrar o caminho dos binários do meu sistema. Ou seja, todos esses diretórios aqui existem binários do sistema. O que seria o path? O path é onde o meu terminal vai buscar, por exemplo, se eu der um comando ls, esse binário chamado ls está em um desses diretórios. Mas eu sei que ele fica em /bin, ou seja, /bin /ls. Seria a mesma coisa. Então, tudo que está dentro dessa variável aqui vai ser onde o meu terminal vai buscar todos os binários. Se eu quiser adicionar um outro diretório com binários, eu posso também. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas se atentem só em saber que essa variável existe. Por exemplo, se eu usar a variável pwd, ela vai dizer o local que eu estou no momento, qual o diretório. Se eu fizer o comando shell, ele vai ser /bin/bash. Por quê? Porque é o shell padrão que eu estou usando no meu terminal. Se eu pegar aqui o da minha máquina e der um echo shell, ele vai usar o userbin zsh, que é eu não uso bash aqui no meu computador. E esses outros, o editor, ele vai informar qual é o editor de texto padrão, que tu não precisa estar informado necessariamente. Se eu der um echo editor, o meu não está informado no caso, e o shlvl que eu já mostrei para vocês antes. Então, como é que a gente pode criar variável de ambiente? A gente pode criar tanto variáveis locais quanto variáveis globais. Qual a diferença? As variáveis locais só estão disponíveis no shell ativo que a gente criou ela. Por exemplo, se eu vou dar um echo shlvl, eu estou no shell 1. Se eu criar a variável teste, eu vou criar a variável, vai ser teste, vai ser AAA. Der um echo teste, vai retornar AAA. Mas se eu trocar meu terminal, eu dei um comando bash, ou seja, eu crio uma nova seção do terminal, que ela vai ser a seção número 2, eu vou dar um echo teste. Não tem nada. Por quê? Porque era uma variável local. Ela só está aplicada ao contexto do terminal que eu estou usando na hora de declarar a variável. Existem também variáveis globais, mas aí elas são declaradas de forma diferente. Eu não simplesmente declaro ela dessa forma. Eu tenho que usar o comando export, ou seja, eu vou exportar do meu terminal a variável teste. E ela vai ser AAA. Agora, eu estou no terminal 1, eu vou criar uma nova seção. Estou no 2. Se eu der um comando teste, um echo no teste, ela está acessível aqui para mim. Mas por quê? Porque eu criei uma variável global.
Ela está globalmente acessível dentro do meu sistema. Só que assim como os alias, as variáveis têm o mesmo problema. Elas não são permanentes dentro do sistema. Então eu tenho que deixá-las permanentes de alguma forma. O que a gente pode fazer para deixá-la permanente? Vocês sabem me dizer já? Vamos ver se alguém. Como eu vou deixar uma variável permanente no sistema? Exatamente do mesmo jeito que eu deixo um alias permanente. Eu faço o quê? Vou acessar o meu bashrc, isso aí dela. E vou vir aqui e vou declarar minha variável em qualquer ponto do arquivo. Eu vou dar um export, eu vou usar qualquer nome, por exemplo, nome igual a Gabriel. Achei que ia colocar Rudimar bonitão. Isso aí, só para o usuário que ela foi criada. Então aqui eu vou dar um echo nome. E agora, caso eu queira visualizar todas as variáveis criadas, eu posso acessá-las de duas formas. Posso usar pelo comando env, que ela vai verificar todas as variáveis globais criadas. O env, então, eu vou rodar. Tem aqui o nome Gabriel, tem o user Gabriel, shlvl3, o teste AAA, então tá tudo aqui. O env, ele também pode receber parâmetros. Se for ver aqui, ele pode receber esses parâmetros. Então eu posso setar aqui também variáveis pelo env, sem problema. E posso ver as variáveis locais pelo set. Então aqui também tem algumas. Alguma dúvida referente a variáveis? Variáveis é um assunto bem simples também. Ele não tem muita complexidade. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, podem perguntar. Claro que a aula vai ficar gravada, mas esse é o momento de vocês tirarem qualquer dúvida que tenham. Deixa eu ver aqui quantos slides faltam. Faltam cerca de 20 slides. Vocês acham que eu continuo? Vocês querem terminar e terminar mais cedo amanhã? Ou começar mais cedo e terminar mais tarde? O que vocês acham? Até porque a quarta. Até porque a apostila de quarta ela tem menos slides também. Beleza. Vocês querem... Deixa eu ver aqui. A próxima aula é de gerenciador de pacotes. O próximo slide aqui. Ele tem cerca de 10 slides. Então é um pouco extenso. Então vamos deixar para quarta? Beleza, então. Se quiserem perguntar qualquer coisa aí antes de terminar a aula, fiquem à vontade.
Isso, deixamos aberto para perguntas agora. E aí, quem tá com sono pode, pode ir dormir. Se alguém quiser abrir o microfone para fazer pergunta, manda ver. Se alguém quiser trocar alguma ideia sobre algum assunto, também fica à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta fora do contexto da aula sobre Linux ou sobre. É, eu tenho uma dúvida sobre o Nano e o Vim. Uhum. É assim, eu achei o Vim meio que difícil de usar. Não sei se é porque tem muitos comandos. Já o Nano achei mais fácil de utilizar. O que eu quero, assim dizer, que eu posso continuar utilizando o Nano ou eu tenho que encarar mesmo o Vim para me profissionalizar melhor. Então, o Vim, ele realmente assim um pouco mais, um editor um pouco mais profissional, mas não quer dizer que tu vai ser menos profissional por usar o Nano. O Nano também é um editor excelente e não tem nenhum problema tu usar. Só que ele vai ter algumas funcionalidades a menos que o Vim. Fica claro, a critério da pessoa que está utilizando. Se para ti o teu desempenho e tua produtividade fica melhor com o Nano, não tem problema algum tu usar o Nano. Eu conheço e sei de diversos profissionais que são excelentes em Linux e principalmente em segurança que usam Nano e não tem nenhum problema. Então isso vai realmente depender da tua adaptação. Mas eu particularmente prefiro o Vim. Ele, quando eu comecei a utilizar o Linux, ele ele me pareceu complicado. Eu demorei para me acostumar com o Vim, mas depois que eu aprendi, ele me tornou mais produtivo, o uso no terminal. Até porque, por exemplo, no Vim eu consigo ali abrir 4 arquivos de texto ao mesmo tempo, copiar coisa de um para o outro sem mudar de terminal, em uma tela só. Coisas complexas assim. Ah, entendi. É Consigo coisa que o Nano não faz, né? isso. Então É, aqui, deixa eu ver. Então aqui, por exemplo, no Vim, alguns comandos como o E aqui, ele abre uma nova aba, um arquivo na nova aba, aí tem alguns outros, deixa eu ver aqui, tá, comando, deixa eu lembrar agora. Eu coloquei uns outros na apostila que não tá aqui. Então, por exemplo, se eu abrir o Vim, aqui dentro do Vim, eu poderia, por exemplo, eu quero dar um ls no meu sistema, eu posso botar uma exclamação, dar um ls barra var barra log. Eu dou um ls sem sair de dentro do Vim. Eu quero dividir a tela, eu posso dar um dois pontos split e aí eu tenho dois terminais abertos. Eu posso alternar entre eles. Aí eu dou um e barra var. Eu vou ter que abrir o Vim com sudo aqui. Vim sudo Vim. Então aqui eu vou abrir o barra var barra log barra apache 2 barra access.log. Não é isso. Vim barra etc barra var barra log Tu tá na apache. tua máquina. Sim, sim. Eu tenho Apache instalado aqui, eu acho. Acho que eu só escrevi errado. Ah, não tem nada. Não deve ter algum log. Ah, claro que hoje eu não usei o Apache. Mas digamos aqui um auth-log. Opa, aqui. Auth.log.
eu vou dividir minha tela. E no terminal de baixo eu vou abrir o /var /log /syslog. Então, embaixo eu tenho um arquivo, em cima eu tenho outro. Se eu der um split de novo, eu tenho 3 arquivos. E isso eu posso fazer quantos arquivos eu quiser, eu posso dividir em quadro a tela. Então, só para ver que tem diversas coisas que eu consigo fazer no Vim que facilitam um pouco a vida. Mas não preciso se preocupar, vai ter uma aula sobre o Vim, tá? Sim, sim. Ah, perfeito. Eu vou entrar em fundo aí com o Vim aí. Aperfeiçoar nele. Certo. Mais alguma pergunta? Não, tudo certo. Estão pedindo diferença de Vim para Vim, ou VI. O VI era um editor lá bem mais antigo, da época do Unix. Então, o Vim é uma, digamos, como é que é? Foi feita uma junção de palavras. É Vim, VI Improved, ou seja, Vi melhorado, digamos. O Vim é uma melhoria do VI. O VI é mais antigo. Sobre o Bash, pode só dar uma pincelada. Eu uso ele, mas não sei o que é. O Bash é o terminal do Linux. Ou seja, o Bash aqui é simplesmente quando eu estou usando o terminal, eu estou usando o Bash. Claro, eu posso não utilizar o Bash caso eu não queira, como eu faço. Eu uso na minha máquina o ZSH, porque eu acho ele mais agradável. Ou seja, ele é um pouco diferente. Se vocês compararem aqui o Debian que a gente instalou para o meu terminal, que eu uso Linux na minha máquina, Bash tipo nas Edge Routers. O ZSH aí, ele tem temas, ele tem plugins que tu consegue instalar dentro dele, fazer um monte de paranauê aí, para ter, até mostra aí, Gabriel, quando tu dá um ls, alguma coisa que já aparece alguma coisa completando o comando. Então, por exemplo, aqui, ó, eu dei um ls menos, eu consigo ls menos, eu consigo ir passando aqui, ó. Eu sei que o -1 vai ser, ó, single column output. Eu consigo com a minha seta do teclado e descendo as opções que eu quero. Clear. Se eu der um tail -f /var /log /apache /error, não, vou entrar no syslog que vai ter conteúdo. Der um sudo, e agora eu começar a digitar o comando sudo, vê ali que ele já deixou em cinza no fundo um histórico do último comando que corresponde àquela expressão. Então, se eu não quiser digitar todo o comando, eu boto para o lado, ele completa para mim. Aí eu não digito mais todo o comando. Então, ó, eu começo e eu acho mais produtivo também para quem trabalha o dia todo com o terminal. O ZSH ele aumenta um pouco a produtividade. Toda distribuição Linux que vocês forem instalar, eu acredito que vai vir com o Bash, não com... Isso aí. O Mazinho, ele falou, o ZSH também, eu uso também, mas não é tão bonito assim. Então, o ZSH que eu uso é com o tema Spaceship. E eu uso o ou mais ZSH. Posso passar depois para vocês um passo a passo como instala. Um manualzinho, quem sabe, fazer um tutorial lá no blog. É, também. Pode fazer, né? Tá aberto para te fazer lá. Ah, beleza. Então, o Mazinho ali comentou. Quando dá o comando sudo bash no Edge Router, você está chamando o shell Linux que roda por baixo do Edge. Exatamente isso. Então, se tu... Até aqui no Linux, quando tu dá o comando bash, tu tá chamando um novo bash. Tu tá
abrindo uma sessão com bash. Até que no meu computador, como eu uso ZSH, se eu der o comando bash, eu estou entrando no bash, que eu não estava nele, eu estava no ZSH. Então mudou o terminal que eu estou usando. Se der um sudo bash, eu já entro no bash como root. Então, o que tu falou ali de sudo bash é para entrar no bash com permissão total no sistema. Ou seja, eu não entrei mais como Gabriel, eu entrei como root. Eu sendo root, eu tenho permissão para fazer o que eu quiser dentro do sistema. ZSH é um terminal, sim. É um terminal para alternativo ao bash. O Saulo mandou ali Tuning Bash, tem lá no blog. Se eu não me engano, tem 2 tutoriais falando de Bash, como colorir e tudo mais. Só que eu vi que nos slides do Gabriel tem uma questão exatamente para deixar tudo coloridinho, Bash, ele bem legal. Isso. Aí vou. No próximo. Na verdade, é o primeiro assunto do próximo slide. Mas aí, como na próxima aula já vamos começar do final aqui desse primeiro, a gente pode ser que seja no meio da aula de amanhã. O pessoal tá ansioso, né? Eles querem ver tudo bonito, tudo funcionando. A gente vai chegar lá, devagarinho a gente chega lá. Então, aí, mais alguma dúvida? Essa é pra ti. Então, Unix. O que era o Unix? Ele é um sistema operacional usado muito antigamente e ele era proprietário. Então aí o que foi feito? Existia o projeto GNU. Alguém já ouviu falar no GNU? O GNU eu me esqueci qual é o nome da palavra da expressão, mas ele é uma palavra recursiva. O GNU quer dizer GNU not is Unix. Ou seja, o GNU não é Unix. Ele era um projeto à parte, com um pacote de ferramentas para ser de código aberto. Só que ele não tinha um kernel muito bem desenvolvido. Aí o que aconteceu? Um cara meio maluco lá começou a desenvolver um sistema próprio e o nome do cara era Linus Torvalds. Esse cara foi o criador do Linux. Ele criou o Linux e ele viu que ele tinha um kernel, mas ele não tinha um pacote de ferramentas. Ou seja, aí surgiu o GNU Linux, que juntou as ferramentas do GNU ao kernel do Linux. Só que foi meio controverso. Por quê? Porque o Linux ele foi baseado no Unix. Ou seja, o cara lá criou o GNU, que não é Unix, mas o Linux, de uma certa forma, é baseado no Unix. Então, são sistemas diferentes, mas boa parte do Linux é baseado no Unix, assim como o BSD é baseado no Unix. Por isso que o macOS, por exemplo, é baseado no BSD. Então, se tu pegar, por exemplo, o macOS, o Unix e o BSD, todos eles vão ter o comando ls. Porque todos vêm de uma vertente de Unix. Por isso que eles são tão similares na parte do terminal. Porque todos eles vêm de uma vertente de Unix. Então seria mais ou menos isso. O Unix é um sistema bem antigo. Até não sei te dizer se ainda é usado em alguma coisa. Eu sei que o BSD é baseado em Unix, assim como o Linux. Sim, o Mac é neto do Unix. Assim como o BSD. Tu pensa ali, o BSD é o tio velho, o Mac é aquele primo Nutella, sabe?
que só quer se mostrar, aquele cara. E o Linux lá já é aquele primo hacker que as tia pede pra hackear Facebook. Então aquele é o Linux. É o primo lá que fica se mostrando pras menininhas, é o Mac. Essa é a família. Beleza, pessoal? Tem mais alguma dúvida aí? Senão, vamos concluir por hoje, para não ficar tão extenso. Aí agora no final a gente sobe esses vídeos para o YouTube e depois compartilha com vocês lá no grupo o link. Aí esse vídeo ele vai estar compartilhado com aquele e-mail que vocês passaram para a gente. Então, lembrando, tem que estar logado no YouTube lá com o e-mail de vocês para conseguir assistir o link que vai ser passado. Beleza? Beleza? Sem mais nenhuma pergunta? Então, agradeço a atenção de vocês todos. Eu espero que tenha nessa aula já agregado algum conhecimento e algo na vida profissional de vocês. Agradeço bastante a atenção, tá bem? Então tá, pessoal. Valeu. Nos vimos quarta-feira. Qualquer coisa, jogam lá no grupo que a gente vai conversando. Beleza? Até mais, então. Boa noite.